O ministro Barroso ele foi detonado nas redes sociais hoje por defender o STF. Gente, o ministro passou vergonha. Você não vai acreditar no que eu vou te mostrar. Deltan, o que foi que aconteceu? O ministro Barroso ele é o presidente do STF e ele escreveu um artigo na imprensa para criticar a própria imprensa por falar mal do STF. Ou seja, ele fez um artigo defendendo o STF diante das críticas da imprensa. E qual foi o resultado? Ele foi detonado, ele virou chacota nas redes sociais. E eu vou mostrar para você os 7 erros do Barroso que mostram que ele está totalmente errado ao defender o STF. E eu vou mostrar também as melhores invertidas que o Barroso tomou. Você vai se divertir. Olha aqui comigo o artigo que o Barroso publicou no Estadão. Acompanha aí, ó. O título dele é O STF que o Estadão não mostra. Nesse artigo, Barroso fez vários elogios ao STF e criticou o jornal Estadão por criticar o STF. Ele mostrou até quantos editoriais o jornal Estadão fez com críticas ao Supremo reclamando, e foram mais de 40. E vai dizendo aqui nos comentários para mim, gente, se você acha que o Estadão estava certo ou não em criticar o STF, se tem ou não coisa para criticar no STF. Mas o Barroso reclamou do tom agressivo e dos adjetivos usados e disse que a imprensa alimenta um ambiente de ódio institucional ao criticar o STF, sem reconhecer nada de positivo nas ações do tribunal. Mas peraí, então se o Barroso está criticando o Estadão, ele também está alimentando um ambiente de ódio institucional contra a imprensa? Contra o Estadão? Gente, chega a ser engraçado, né? Porque a crítica se aplica a ele mesmo. Bom, aí em resposta ao artigo do Barroso, que saiu hoje, o Duda Teixeira listou na revista Cruzoé os 7 erros de Luiz Roberto Barroso num artigo publicado hoje também, logo depois. Confira aqui comigo esses 7 erros aqui do Luiz Roberto Barroso que eu vou resumir para você de modo bem sucinto. Primeiro erro. O número elevado de editoriais criticando o STF, gente, não é um reconhecimento da importância do STF como o Barroso quis dizer, mas sim tem a ver com os abusos constantes do STF, ameaçando a preservação da estabilidade institucional e as conquistas da sociedade. Segundo erro, o Barroso disse que o alto grau de judicialização do Brasil é um sinal de confiança do brasileiro no judiciário. Chama o VAR! Bom, como bem disse o Duda, gente, isso aqui é mais uma deturpação da realidade pelo Barroso. O Brasil tem um alto grau de judicialização porque não há segurança jurídica, o que é culpa, inclusive, do STF, que vive mudando suas regras. Bom, vamos lá. Terceiro erro. O Barroso ele disse que o tribunal é o mais produtivo do mundo. Contudo, olha aqui, ó, certo, Duda? Ele diz, o que importa não é o número de decisões, mas se elas são justas ou não, se favorece ou não o Estado democrático de direito, se preserva a Constituição ou não. É uma questão de qualidade e não de quantidade. A Suprema Corte americana avalia cerca de 100 casos por ano e tem muito mais legitimidade do que a brasileira. Bora para o quarto erro? Quarto erro, Barroso elogiou algumas decisões proferidas pelo tribunal, mas todos os casos que o Barroso citou são de momentos em que o judiciário atropelou o legislativo e o poder executivo, ou seja, mostra como a corte é ativista, como ela atropela os outros poderes. Quinto erro, o Barroso ainda, ele alega que o tribunal seria o mais transparente do mundo. Gente, eu conto ou você conta? Mas, como diz aqui o Duda, o que eles querem de fato é saber o que a população, que é os brasileiros, querem saber é com quem que os juízes estão se encontrando nos gabinetes ou nas festas a que eles são convidados no Brasil e no exterior. O receio é sempre de conflito de interesses. Nossos ministros decidem casos em que as suas esposas trabalham como advogadas de uma das partes. Entre elas está a esposa de Dias Toffoli, a Roberta Rangel, que atua para os irmãos Joesi e Wesley Batista. E eu acrescento ainda mais o seguinte, Duda. E os inquéritos sigilosos de Moraes? Que tem eles lá, ministro? Como é que o tribunal explica tanto inquérito sigiloso quando a Constituição determina a publicidade, sem nem que os advogados consigam acessar o conteúdo? E vem falar de campeão de publicidade? Não dá, né? Vamos para o sexto erro. Sobre a impopularidade do STF. O Barroso ele disse que aconteceria essa impopularidade porque as decisões desagradam grupos e as pesquisas mostram o que um grupo pensa e não a verdade. Contudo, como diz o Duda, a impopularidade cresce a cada ano.
Como ele disse aqui, ó, o mal-estar se deve ao posicionamento do STF ao longo do tempo e ao comportamento dos seus ministros. Tanto o comportamento aí abusivo dos ministros, ferindo regras, como de que levanta uma nuvem aí de conflito de interesses, como também os abusos praticados pelo tribunal. Vamos para o sétimo agora, que você não vai acreditar. Sétimo erro, Barroso ainda teve o descaramento de dizer que no Brasil há plena liberdade de expressão, inclusive para práticas injustas. Como disse o Duda, hoje o STF é o principal agente de censura no país. Como assim? Liberdade de expressão? E ele coloca: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, derrubou inúmeros perfis cujas publicações o incomodavam nos últimos anos. Em seguida, tirou toda a rede X do ar. Outro ministro, Flávio Dino, mandou tirar livros de uma biblioteca em Londrina porque estariam afetando a comunidade LGBT. Essa frase dele aqui é lapidar, ó. Se hoje existe liberdade de expressão no Brasil, ela existe apesar do STF, não por causa do STF. Gente, obviamente o artigo do ministro Barroso repercutiu nas redes sociais. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 boas invertidas, mas se você concorda com o que está vendo, se você está gostando, se inscreve no canal, dá o seu like para que a voz da nossa indignação contra os abusos do STF chegue mais longe. A primeira invertida é aqui a do Ivanildo, que resumiu da seguinte forma. Ele disse: o ministro afirma que o STF é o tribunal mais transparente do mundo. Eu juro. Aí não dá, Barroso. Eu vou ter que pedir para o Alexandre de Moraes te incluir no inquérito das fake news, né? O André Marcília, ele também não deixou barato, gente. Olha aqui, ó. Ele colocou: lamentável o artigo que o Barroso fez publicar no Estadão, dando bronca, dizendo que o STF é injustiçado nos editoriais. Em um país democrático, o ministro ficaria quieto ou agradeceria as críticas. Agora, olha aqui também esse aqui, ó, do João Luiz Mauad. E ele conseguiu mitar. Ele disse: o Barroso está zangado com os editores do Estadão, que insistem em criticar os deuses do Olimpo. Olha só, que absurdo, hein? O problema é que não responde a nenhuma das principais críticas do jornal. E quando você vê o artigo do Barroso, é cheio de altos elogios, mas não responde às críticas do jornal mesmo. Não fala dos abusos, não fala dos conflitos de interesse, não fala das entrevistas da imprensa do Gilmar, nada. E para finalizar, gente, parece que o STF agora, eu acabei de ver aqui, parece que agora o STF emitiu uma decisão proibindo o uso da lógica no Brasil. Então deixa eu falar baixo aqui para você. Deixa eu falar baixo o óbvio. É a imprensa que deve fiscalizar o Estado e não o contrário. Não é o ministro que está lá para fiscalizar o Estadão. Bom, dito isso, gente, até o Alexandre de Moraes sabe, como ele afirma naquele famoso vídeo em que ele diz que quem não quer receber crítica, que não entre na vida pública. Então o STF que ouça, abra os seus ouvidos para as críticas para corrigir sua atuação, que tem gerado uma queda de popularidade imensa em razão dos abusos, do ativismo e da insegurança jurídica. Mas eu acho que eles acabaram esquecendo disso, né? Olha, talvez em vez de contar quantas vezes o Estadão critica o STF, o ministro devesse começar a fazer outras contas. Quantas entrevistas o Gilmar Mendes deu em 2025, hein? Ou então, quantas vezes o Gilmar falou fora dos autos e antecipou julgamentos? Ou quantas decisões o Flávio Dino deu em favor do governo Lula? Ou quantas vezes o Alexandre de Moraes se envolveu em política partidária ou exigiu a regulação das redes? Ou então, quantas vezes o Alexandre de Moraes censurou brasileiros e abusou do seu poder? Quantas vezes o STF atropelou o Legislativo e Executivo? Olha, gente, pensando melhor, essas contas iam ser muito difíceis porque não iam acabar nunca. Mas talvez isso fosse até bom. Eu lembro de que quando o Pequeno Príncipe, no livro famoso, passeou por vários mundos e todo mundo era ególatra, todo mundo era autocentrado, egoísta, como aquele rei que era o rei de um mundo pequeno e ele não tinha nenhum súdito, só ele mesmo. Mas ele se autoproclamava, se auto-envaidecia. E aí o Pequeno Príncipe chegou ao mundo de um contador que ficava sentado numa máquina só fazendo contas na calculadora. E no fim desse mundo, ele saiu daquele mundo dizendo assim: olha, eu até gostei mais desse mundo do que dos outros. Até gostei desse, porque pelo menos o contador ele se ocupava de algo para fora dele mesmo. E não algo para dentro, não algo ególatra, não uma auto-idolatria. Talvez fazer contas fosse uma boa ocupação para os ministros do STF, né? Afinal, talvez assim a corte não praticasse tantos abusos e não fosse tão autocentrada. Talvez fosse melhor os ministros se ocupar de contar, fazer conta,
do que ficar praticando abusos. E agora eu quero um outro tipo de conta de você. Conta para mim qual a resposta que você dá ao artigo do ministro Barroso. E se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre o comportamento da STF, se você gostou de se informar sobre o que está acontecendo, se você se indignou, não deixa de ativar o sininho das notificações para você seguir bem informado, receber nossos conteúdos e curte o vídeo para que a voz da nossa indignação contra a injustiça e a perseguição chegue ainda mais longe. E aproveite e assista os vídeos que eu vou escolher especialmente para você e deixar aqui na tela. Um grande abraço.